39. Guild Wars. Capítulo 495. Terror absoluto. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Draco e Eva saboreavam a mendicância do Lorde local como dois conhecedores de vinhos que adquiriram um vinho bem envelhecido e o guardaram para uma ocasião especial ou como chefes lendários atuando como jurados em um programa de culinária entre profissionais. Ouvir o arrogante e conivente Shantia implorar assim só satisfez seu ódio em uma porcentagem decimal. Obviamente não havia como deixá-lo ir depois de tanto tempo se preparando para isso. Então Eva segurou a parte inferior de sua mandíbula enquanto Draco segurava a parte superior. Com suas forças esgotadas, o Lorde local não conseguiu resistir e os líquidos foram derramados em sua garganta um por um. Draco certificou-se de que eles tinham feito efeito antes de soltá-lo. Neste momento, o Lorde local ficou em silêncio ao ser atingido pelos efeitos das 3 poções. Ele agora sabia que não havia escapatória, então cerrou os dentes e jurou em seu coração que não faria nenhum som nas próximas 3 horas. Assim que recuperasse suas forças, ele sairia daqui e reuniria suas próprias forças. Então ele massacraria as 2 linhagens, faria com que todos os seus homens e mulheres fossem estuprados até a morte, antes de lidar com esses dois usando os métodos mais horríveis conhecidos pelo homem. Draco e Eva trocaram um olhar. Pensamentos interessantes. Já que você ainda tem tempo para ser desafiador, por que não tentamos algumas de suas próprias ideias, hein? Eva deu um passo à frente. Vou fazer a primeira rodada. Draco concordou e recuou, sabendo que qualquer ódio que ele tivesse pelo Lorde local não era nada comparado ao de Eva. Durante toda a linha do tempo passada, ele culpou Eva por aparentemente tê-lo traído, então se concentrou exclusivamente em se vingar dela. Só depois de conversar com Eva nesta linha do tempo é que ele descobriu que o alvo de seu ódio era o falso. O Lorde local tentou estuprá-la e acabou fazendo com que eles se desentenderam, levando Mayandere como ela a sofrer o ódio de seu alvo de obsessão por anos a fio. Eva removeu 3 mesas de seu inventário, todas contendo diferentes conjuntos de ferramentas para tortura e desmembramento. Ela escolheu 2 conjuntos de clippers e os levou até as pálpebras do local Lorde, garantindo que permaneceriam abertos durante todo o procedimento. Então ela pegou uma pequena faca de trinchar e testou-a no dedo para ver se estava afiada. Confirmando que funcionou, ela o levou ao lutador local Lorde, que teria morrido de medo se pudesse, ao adivinhar o que Eva queria fazer. Eva ergueu a faca enquanto ria friamente. Agora, para punir sua ofensa de ousar usar aqueles olhos imundos para olhar meu rosto, Eva esculpiu diretamente seu globo ocular, fazendo com que o sangue jorrasse sobre ela. O Lorde local gritou em agonia lendo o que um mortal deveria sentir, mas não conseguiu escapar. Seu cérebro ainda não conseguiu processar a sensação de dor que sentia, deixando-o no meio de um sofrimento sem fim. Eva desenhou um símbolo de pentagrama em ambas as pupilas que continuamente jorrou sangue. Ela então cortou lentamente as pálpebras do Lorde local da base, certificando-se de que seus olhos permaneceriam abertos para sempre para ver o que aconteceria a seguir. Eva foi gentil e cuidadosa em seu trabalho, usando apenas cerca de 10 minutos para esculpir os 2 olhos. Ela fez questão de infligir o máximo de dor ao Lorde local, cortando onde ficavam os vasos sanguíneos de seus olhos. Eventualmente, os olhos do Lorde local pararam de sangrar, pois não havia mais sangue em seu corpo. No entanto, as Binding Rods o impediram de morrer. Como tal, seus olhos secaram rapidamente, mostrando o trabalho de Eva que, além de cruelmente horrível, também era morbidamente estético. Eva recuou e admirou seu trabalho antes de suspirar de alegria. Primeira etapa concluída. Sua vez, bonito. Draco alisou o cabelo e beijou Eva quando ela passou, passando a aplicar sua própria tortura. Ele pegou um pequeno bisturi e calçou luvas, antes de caminhar em direção à vítima e olhar para a parte inferior de seu corpo. Então você gosta de estuprar, hein? Eu me pergunto, é algo que você herdou da merda de cachorro do próprio Pangu, ou é algo que você desenvolveu localmente? Quem sabe? Quem se importa? Draco deu um tapa na cintura do Lorde local de brincadeira. Certamente não as várias mulheres e meninas que você contaminou ao longo de 2 linhas do tempo, com certeza. Eles só querem você morto.
E alguns querem reverter o tempo a ponto de nunca terem que sofrer tal humilhação. Draco encolheu os ombros. Voltar no tempo ainda não está dentro do meu alcance de poder, mas quanto a fazer você sofrer, isso eu posso fazer. Draco riu enquanto tirava as calças do outro. Você tem um grande dom Jiraiya. Os inimigos geralmente não deveriam ter pênis pequenos para mostrar inferioridade. Draco colocou seu bisturi próximo ao membro do Lorde local, alinhando com a base. Usando tal coisa para estuprar mulheres, elas não poderiam ter sentido nenhum prazer físico. Você sabe, o estupro é ruim porque nega às mulheres o prazer emocional do sexo, resultando em trauma emocional. Prazer físico na situação, embora isso intensifique ainda mais o trauma emocional que sentem. Draco então começou a esfolar o pênis do Lorde local lentamente pela base, fazendo-o chorar de dor que nenhum homem jamais desejaria sentir, nem mesmo seu pior inimigo. Você sabe, já existe um estudo sobre isso, afirmando que mais mulheres têm orgasmo durante o estupro do que sem. Isso não é uma coisa boa, porque a vergonha disso tende a destruí-las mentalmente, seus corpos traindo suas mentes. Pelo menos, aquela sensação de prazer em um ato tão traumatizante. Não chamando isso de benefício, mas pelo menos não é tudo uma merda. Ao contrário de você, eles têm a chance de tentar escapar de sua realidade sombria concentrando-se nela. Draco riu enquanto trabalhava rapidamente como um esfolador habilidoso, cortando a carne de seu alvo a partir da base em um círculo e então lentamente retirando-a de dentro usando a faca. Poderíamos até compará-lo a um artesão trabalhando em uma transmissão ao vivo que conversava com seus espectadores durante o trabalho, mas não havia como alguém assistir e aguentar. Bem, fora aqueles que conheciam os males desse sujeito e os vivenciaram em primeira mão. Eva assistia de lado com os braços cruzados, sem se mover nem se incomodar com a visão. Ela também quase foi contaminada por aquela coisa, ainda que digitalmente. Então ela, entre todas as pessoas, adorou vê-la sendo destruída brutalmente. No seu caso, tudo o que uma mulher seria capaz de sentir seria dor física e emocional. Essa coisa que só servia para bagunçar seu interior e fazê-lo sangrar. Eles não seriam capazes de entender por que doía tanto. Muito e porque isso teve que acontecer com eles. Seu pedaço de merda deu a eles o dobro do sofrimento apenas para satisfazer seu próprio desejo primordial nojento. Parabéns, de alguma forma você conseguiu ser ainda pior do que a escória normal que estupra mulheres. Draco falou lentamente enquanto finalmente removeu toda a pele da haste e começou a trabalhar na cabeça. O senhor local deveria ter desmaiado, morrido ou se tornado um vegetal há muito tempo devido à intensidade da dor. Mas tudo isso foi negado enquanto sua mente era mantida fresca e focada para sentir tudo isso diretamente e melhorado. Ele já havia gritado até ficar rouco, mas não diminuiu, pois todo o seu rosto estava preso em um lamento. Ele parecia um homem condenado às profundezas do inferno para sofrer por toda a eternidade, e seus olhos mutilados vazavam sangue em forma de lágrimas que escorriam por seu rosto. Já que Draco havia terminado com ele por enquanto, ele colocou seu bisturi na bandeja, removeu as luvas e as jogou de lado antes de queimá-las com magia subjetiva. O estado atual da parte inferior do corpo do Lorde local era feio demais para se olhar, apenas um pedaço de carne sangrenta pendurado ali, sangrando sem parar e formando uma poça de sangue abaixo. Draco ficou feliz em ver que o Lorde local poderia regenerar seu sangue a tempo, já que a Binding o impediria de perder tudo. Ele então se curvou para Eva. Senhora Suprema Beleza, sua humilde alma gêmea, o Senhor da Beleza, sabedoria, alegria e benevolência generosamente deixou o campo para seu próximo ato. Os lábios de Eva se contraíram. Isso foi o que você chamou de humilde. Droga. Eva simplesmente bufou e se aproximou para inspecionar o Lorde local de perto. A dor ainda o fazia adotar um grito silencioso, e estava claro que era tão forte que ele não conseguia mais reunir consciência para entender o que estava acontecendo. Tudo o que havia para ele era a dor sem fim, e foi o suficiente para fazer o Lorde local querer morrer 10 vezes, mas mesmo isso estava fora de seu alcance. Eva pegou outra faca e verificou a lâmina mais uma vez antes de se aproximar. Ela então deu um tapinha gentil no rosto do Lorde local enquanto sorria. Bem, agora, todo mundo que conhece você, e provavelmente te odeia, sabe sobre essa sua boca imunda. Você usou isso para zombar de muitas mulheres depois de arruiná-las, então usou isso para me coagir e insultar Draco repetidamente na linha do tempo anterior.
Eva gentilmente colocou a lâmina contra a borda dos lábios do Lorde local. Tal coisa não é necessária. Já que você não pode usá-la para nada de bom, então você não precisará mais usá-la. Eva lentamente cortou a carne do Lorde local ao redor de sua boca, ignorando o sangue que jorrou e manchou seu rosto. Ela se concentrou em sua tarefa, franzindo as sobrancelhas enquanto demonstrava total concentração enquanto removia os lábios da base. Eva não demorou muito, mesmo tão lentamente quanto ela fez isso. O Lorde local tentou se mover e se debater, mas seu corpo perdeu toda a força e ele foi preso pelas varas. Eva então puxou a língua dele da boca ensanguentada, sem se preocupar em cortá-la, mas usando diretamente sua força para arrancá-la lentamente, maximizando a dor ao prolongar o processo o máximo que pudesse. Eventualmente, o órgão saltou com uma carga de sangue acompanhando-o, bem como saliva e um pouco de carne de sua boca. Eva sorriu enquanto agitava o órgão pendurado diante do Lorde local. Nunca fale merda se você não tiver uma língua de titânio, senão alguém vai arrancá-la para você um dia. Ela então jogou-o em algum canto e voltou para ficar ao lado de Draco. O próprio Draco acenou com a cabeça satisfeito ao ver o Lorde local arruinado. Ele então pegou uma grelha de natureza cilíndrica. A grelha estava cheia de bordas que transformariam até mesmo o pedaço mais duro de cenoura em mingau, muito menos carne. Continuando de onde parei, quero mostrar um pouco do que você fez com que as infelizes mulheres passassem. Como não posso mudar seu gênero, terei que me contentar em usar um meio alternativo. Espero que você entenda. Draco explicou enquanto estalava os dedos e fazia as Binding Rods se retraírem um pouco da parede. Isso abriu espaço atrás do Lorde local, permitindo que Draco caminhasse até lá, enquanto segurava a grade com um leve sorriso. Já que você gosta de inserir coisas com força, que tal provar o seu bom e velho remédio, hein? Draco colocou a boca da grelha contra a entrada do ânus do Lorde local, empurrando-a lentamente enquanto a virava. Como não havia lubrificante, houve uma intensa resistência em movê-lo, mas Draco teve força suficiente para forçá-lo. Sem mencionar que à medida que a grelha transformava o reto do Lorde local em uma bagunça sangrenta, o sangue se tornou uma forma de lubrificante, permitindo que fosse cada vez mais fundo. Draco então cantarolou uma música adorável enquanto girava a grade para a esquerda e para a direita com a alça ainda em sintonia com a batida. Eva até balançou a cabeça para cima e para baixo, lembrando que essa costumava ser a música deles, que havia sido tocada em um pequeno restaurante em Sturgeon City, onde ela e Draco tiveram seu primeiro encontro na linha do tempo anterior. Depois que a música chegou ao fim, Draco puxou vagarosamente a grade que agora estava adornada com carne, sangue e excrementos. Ele jogou de lado casualmente, nem mesmo querendo ver o que suas ações haviam causado, pois até ele poderia ficar preocupado com isso. Draco então ficou ao lado de Eva, os dois admirando seu trabalho como criadores orgulhosos. Draco ergueu a mão e lançou um feitiço de cura no Lorde local, restaurando sua constituição física e removendo todos os danos que havia sofrido fisicamente. Antes que o Lorde local pudesse suspirar de alívio por ter sido libertado, Draco se virou para Eva. Então, vamos começar de novo? Não se contenha, minha bela, preparei mais algumas dessas poções. Eva sorriu lindamente ao responder, maravilhoso, tive muitos anos para ter ideias sobre o que faria com ele se tivesse a chance. Guild Wars. Capítulo 496. Classificando prioridades. Uma semana depois, Draco e Eva deixaram a caverna na montanha com expressões satisfeitas. Seus rostos brilhavam de esplendor e seus corações estavam cheios de alegria e realização quando deixaram para trás o Lorde local preso. Durante a semana passada, alguns NPCs e jogadores que passaram por ali ficaram com a alma gelada pelos gritos e lamentos horríveis vindos da montanha. As notícias se espalharam e a área acabou sendo isolada como Montanha das Lamentações. Tornou-se bastante difundido nas terras do paraíso a tal ponto que até mesmo a anexou o nome à montanha, e agora a tratava como uma masmorra de nível 50-75 Rank 2 com fantasmas. A agonia de um homem tornou-se a satisfação de outro robô. Ao sair, ficaram surpresos ao descobrir que todo o terreno havia mudado. A montanha que estava situada no meio de um vale exuberante agora tinha uma camada de neblina sobre ela, enquanto as árvores e criaturas anteriormente vivas tornaram-se silenciosas e ameaçadoras. De verde brilhante,
Eles ficaram um tom mais escuro e a dupla maligna podia sentir que os monstros abaixo eram agora diferentes formas de espíritos vingativos vagando na escuridão, em busca de presas inocentes. Não foi difícil para a dupla maligna adivinhar o motivo de tudo isso, deixando um sorriso amargo em seus rostos. Draco se virou para Eva e sugeriu: é melhor tirá-lo da caverna para evitar que ele fique preso para sempre em uma instância que talvez não consigamos acessar. Eva ponderou um pouco e assentiu. Você está certo, isso é um castigo muito leve para ele, mas onde vamos selá-lo então? Essa foi uma boa pergunta. Esta montanha aleatória inicialmente estava bem porque estava perto o suficiente de Vita City para que eles pudessem chegar até aqui em poucos segundos, mas longe o suficiente para que pudessem tirá-la de suas mentes pelo maior tempo possível. Draco então encolheu os ombros. Podemos simplesmente combinar alguma coisa então. Eva sentiu que isso também estava bem. Se eles não tivessem um lugar específico para abrigá-lo, eles poderiam simplesmente fazer tal lugar ou mandar fazer um, mas enquanto isso, usariam um dispositivo avançado de criação espacial para mantê-lo até que esteja pronto. Draco decidiu, pegando um desses dispositivos e transferindo-o. Ao deixarem a montanha nas costas de Lucia, o duo maligno olhou para as adoráveis terras paradisíacas abaixo deles. Ao contrário da maioria das zonas de área, este lugar era uma das maiores, mais férteis e mais exuberantes terras disponíveis. Eles admiraram silenciosamente a terra que era deles. Em breve, seria hora de expandir Vita City até aqui, ou melhor ainda, transformar seu assentamento feito pelos jogadores fora de Vita City em vilas adequadas nas cidades, a fim de se qualificar para promoção a um reino. Quando Draco e Eva chegaram ao Salão do Éter, eles desmontaram da Fênix de Luz e entraram em sua casa com grandes sorrisos. Eles foram rapidamente recebidos por Zayn, Ikari, Roma e companhia, que ficaram felizes por eles estarem de volta. Eles sabiam que a dupla maligna havia se proposto a realizar uma tarefa que lhes era querida e ficaram felizes em ver os dois de volta seguros e revigorados. Enquanto Eva estava ocupada contatando o Sublime para que ela contratasse construtores para criar uma torre de selamento, Draco sentou-se em um sofá e começou a refletir sobre suas ações futuras. Fazendo uma lista mental, as coisas que ele precisava realizar eram as seguintes: encontrar os materiais necessários para expandir o espaço do seu universo interior, pelo menos o suficiente para que se torne habitável. Atualize a cidade-estado de Vita para o reino de Vita. Use os 5 tokens de atualização de grau platina para levar 5 edifícios ao rank 7. Criar uma indústria marítima para Umbra usando sua habilidade comercial de corsário. Explore suas 2 novas habilidades comerciais lendárias, fusão de habilidades e criação de masmorras. Aprofundar sua pesquisa e trabalho em Divine Trade Skill Refinement. Alcance a classificação 3. Draco esfregou o rosto quando considerou que metade de seus objetivos exigiriam que ele dedicasse mais de seu precioso tempo às suas habilidades profissionais. Não foi estressante para ele, mas ter passado tanto tempo com eles no meio dos objetivos do Tesouro de Deus do Refinamento deixou-se sentindo sufocado. Draco os ordenou mentalmente em ordem de importância. O primeiro e mais importante foi obter os materiais necessários para expandir o mundo interior, depois alcançar o rank 3, depois usar os 5 tokens de atualização, atualizar Vita City para Vita Kingdom, criar uma indústria marítima via privateering, explorar suas 2 novas habilidades comerciais lendárias e, finalmente, pesquisar refinamento. Com suas prioridades definidas e metas listadas, Draco sentiu a energia percorrer seu corpo novamente. Ele então olhou para Eva com um leve sorriso, a beleza celestial sorrindo de volta, já que ela havia entendido há muito tempo o que ele queria fazer. Zayn, que também teve alguma ideia disso graças à sua habilidade mental, sentou-se no colo de Draco enquanto falava. O próximo leilão divino será realizado daqui a 12 dias. Nossa própria loja Rank 7 reuniu alguns dos materiais que você precisa, mas infelizmente não todos. Draco segurou sua cintura flexível e puxou a súcubo para mais perto. Muito bem. Entre em contato com a loja e peça para fazerem a troca. Quanto ao leilão divino, Eve e eu compareceremos pessoalmente desta vez, então reserve um lugar para nós. Zayn assentiu enquanto começava a trabalhar. Nesse interim, Roma ensinava Roselo a sentir o prana, um brilho verde envolvendo os dois enquanto se concentravam. Quanto a Loki, o pequenino estava atualmente causando problemas intermináveis a Hila, deixando o adorável pequenino magoado.
No entanto, como irmã mais velha, ela sentia que era seu dever manter a ordem e cuidar dos irmãos mais novos. Hikari estava atualmente no Reino Anomalia, usando o orbe de conversão de éter para passar o tempo e também conhecendo o ancião prateado que seguiu seu irmão para casa. Além disso, Hikari pediu à loja Rank 7 que fizesse um pedido de vários materiais que poderiam ajudar o jovem ancião a despertar e se transformar em um dragão verdadeiro, pois ela também sentiu a poderosa linhagem que a deixou intrigada. Draco então saiu com Eva, tendo decidido procurar recursos. Eva primeiro sugeriu que eles dessem uma olhada no continente Shinnok caso tivessem alguma coisa que Draco precisasse. Draco imediatamente concordou com a sugestão dela e os dois pularam em cima de Lucia para aparecerem seu destino após 5 flaps. Ao sentir sua contraparte, Amaterasu apareceu diretamente com Tsukuyomi ao lado dela. A dupla divina não mudou muito, mas esta foi a primeira vez que Draco viu Amaterasu no jogo. Embora ela se parecesse um pouco com Eva, ele ficou surpreso ao descobrir que sua linhagem não reagiu muito. Tirando um pouco de borbulhamento que demonstrava surpresa, era isso. Não havia como evitar. Além de estar ligado à Eva real, o Amaterasu digital foi moldado a partir de uma versão diferente. Então, além de Eva e ela compartilharem uma espécie de vínculo de alma, Draco não sentiu nada. Ele presumiu que se Eva conhecesse Lúcifer no jogo, ela também não sentiria nada após uma surpresa inicial, enquanto Draco sentiria a ressonância que existia entre duas cópias da mesma coisa. Depois de conversar um pouco, Amaterasu revelou que ela tinha alguns dos itens que Draco procurava. Draco planejou originalmente trocar algumas coisas por isso, mas Amaterasu insistiu em presenteá-las gratuitamente para Eva. Eles eram basicamente gêmeos aos olhos dela, então ela não via necessidade de ser mesquinha consigo mesma, com seu irmão. Sem mencionar que Eva ajudou muito ao consertar seu relacionamento com o marido, então alguns recursos terrenos não eram grande coisa. Quando Draco e Eva saíram, Draco ficou sorrindo ironicamente. Porque o jogo Amaterasu parece ser muito mais magnânimo que o jogo real. Eva tossiu ao ouvir isso, percebendo que era verdade. O verdadeiro Amaterasu era muito mais indiferente e falsamente benevolente, enquanto o jogo até agora se comportou como uma deusa do sol normal, que também era bastante gentil. Eva rapidamente mudou de assunto. Certo, então o que mais resta? Draco verificou. De acordo com a lista design, depois das coisas que Amaterasu nos deu, só precisamos de mais 3 coisas para expandir o universo interno em 1 grau. Um solo primordial de 100 kg, 100 sementes de vento e 300 metros cúbicos de energia da alma. Depois que Draco listou essas coisas, os dois franziram a testa. Primal Soil e Seeds of Ind eram difíceis de adquirir porque eram materiais típicos necessários para transformar super mini-mundos pequenos em mini-mundos pequenos. Era possível adquirir se negociassem com a Igreja da Luz ou com a Guilda dos Mercadores, mas o problema era a quantidade de energia da alma. A energia da alma não era exatamente difícil de colher. Draco ou Eva poderiam facilmente abater uma zona de área inteira e reunir as almas em pedras da alma. Mas reunir 300 metros cúbicos. Isso foi muito. Uma pedra da alma continha apenas 1 onça de energia da alma. Uma única onça valia 0,0000295735 metros cúbicos, então para chegar a 300, Draco precisaria de 10.144.217 pedras da alma para fazer o corte. Isso claramente não foi só um pouquinho. Draco franziu a testa enquanto ponderava suas opções antes de Eva rir gentilmente enquanto virava as costas de Lucia desde que chegaram a Cario City. Draco pulou atrás dela, olhando para sua donzela celestial com curiosidade. Para ela rir assim, ela provavelmente adivinhou uma solução para o problema. Bem, você não é praticamente o novo deus do refinamento. Por que não refinar a energia da alma necessária? Quando Eva disse isso, Draco deu um tapa na testa como se tivesse acabado de perceber que era o maior idiota do mundo. Ele havia colocado o refinamento no fundo de sua mente, já que estava incompleto e ele não tinha nenhum desejo de participar de nenhuma habilidade comercial tão cedo. No entanto, esta habilidade comercial divina foi a resposta para todos os seus problemas e tem sido assim desde o primeiro dia. Ele tinha as ferramentas e se recusou a usá-las por causa da preguiça e antipatia. Draco e Eva caíram no chão, o primeiro sorrindo amargamente enquanto a segunda sorriu de brincadeira.
Draco só conseguiu abaixar a cabeça ao entrar na loja Rank 7 depois de Eva, parecendo o homem chicoteado que era. Até que seu ki pudesse retornar acima do nível C, ele não tinha mais rosto para manter a cabeça erguida. Depois de dar 3 passos, Draco ergueu a cabeça e se exibiu com arrogância, lembrando a si mesmo que não pensar nisso não era sinal de ignorância, mas de sabedoria. Ao deixar Eva dizer isso, ele estava dando a seu bebê uma chance de brilhar. Ah, ele era tão atencioso e benevolente. Verdadeiramente, um homem dos sonhos. Quando Eva percebeu seus pensamentos, seu sorriso vitorioso congelou e ela quase tropeçou ao sentir o sangue subindo em sua garganta. Ela só pôde dar um tapinha no peito e engolir, decidindo nunca mais ler os pensamentos de Draco tão abertamente. A dupla então percorreu os primeiros 5 andares preguiçosamente, comprando o que gostassem como casal. Quando chegaram ao 6º andar, a serva responsável, Joanete, rapidamente correu para cumprimentá-los e mandou trazer bebidas. Zane já havia informado sobre a chegada dos dois em breve, então Joanete trouxe os recursos comerciais que havia adquirido e os entregou ao seu Guildmaster. Quando Draco perguntou quanto lhe precisava pagar, Joanete acenou com a mão e afirmou que a guilda já havia feito as negociações necessárias. Piscando de surpresa, Draco adivinhou que com a quantidade de recursos que recebeu de Norma, não havia realmente nada que ele não pudesse negociar no plano principal. Como alguém poderia comparar aquelas matérias-primas que foram usadas para atualizar um super mini mundo pequeno com um dos frutos divinos? Ou mesmo apenas a carne de uma galinha divina? Draco tinha tantos desses tipos de coisas que nem sabia o que fazer com elas. Isso também o lembrou de algo muito importante que ele teve que fazer após atualizar seu universo interno, que era usar seu outro cristal de origem para atualizar e plantar a semente de Yggdrasil. Tanta coisa para fazer. Draco só passou mais um pouco de tempo na loja Rank 7 antes de sair com Eva. Ele queria começar a trabalhar em seus recursos finais e ver o que precisava realizar antes de atingir seu objetivo. No entanto, antes disso, eles ainda tiveram que passar pela guilda dos mercadores para negociar algum solo primordial e sementes de vento. Se possível, ele também queria obter um pouco de essência de água e tinder essencial, porque o refinamento exigia que ele conhecesse as propriedades de como seria o produto final antes de alterá-lo. Guild Wars. Capítulo 497. Negociação de materiais. Ao chegarem à sede da Guilda dos Mercadores, o duo maligno foi recebido por Bogios. Desta vez, porém, o sujeito não estava rechonchudo, mas saiu para cumprimentá-los como um homem de meia-idade bem constituído. Também havia linhas de estresse em sua testa, mostrando que ele estava sendo sobrecarregado por uma coisa ou outra, deixando Draco curioso. Afinal, ele também tinha visto as memórias de Eva e sabia do roubo que ela havia realizado. Será que Eva de alguma forma causou grandes danos à guilda dos mercadores? Mas será que a perda daquela pequena quantia de dinheiro realmente faria com que o mestre da guilda mais rico agisse dessa maneira? Bogios ficou surpreso quando colocou os olhos no rosto de Eva, mas rapidamente se livrou disso. Ele só podia lamentar em sua mente o porquê de tais belezas parecerem pairar em torno desse sujeito de aparência covarde. É um prazer conhecê-los, Lord Draco e Lady Rivetingnight da cidade-estado de Vita. Por favor, entrem e deixe-nos discutir mais sobre as possíveis colaborações para as quais vocês vieram hoje. Draco e Eva retribuíram os cumprimentos antes de seguirem Bogios calmamente. Eles foram levados para a mesma sala de reuniões em que Bogios havia conhecido Zayn anteriormente e, assim como naquele momento, o outro escalão superior estava presente nesta reunião. Isso incluía Olivia, que estava sentada ao lado em silêncio, perdida em pensamentos. Seu rosto havia ficado magro e seus olhos escuros, pois ela havia esgotado todos os seus meios para salvar seu irmão mais novo, e sua condição estava chegando a um ponto crítico. Draco e Eva sentaram-se em frente a eles, cumprimentando os vários membros um por um enquanto a mesma cortesa lhes era retribuída. Draco então saltou para o assunto principal sem mais delongas. Eu gostaria de comprar 100 gramas de solo primordial, essência de água, tinder essencial e uma semente de vento. Quando ele expôs seu desejo, os rostos de Bogios e do resto mudaram visivelmente. Esta era uma tarefa bastante difícil, já que esses recursos geralmente eram mantidos perto do baú, caso eles adquirissem super mini mundos pequenos que precisassem de atualização. Na verdade,
O valor desses itens aumentou drasticamente graças ao dispositivo avançado de criação espacial de Draco. Todas as potências que possuíam estavam ocupadas armazenando esses materiais, pois eram cruciais na atualização de seus pequenos mundos orgânicos. Como eles poderiam retirá-lo para vender? Lord Draco, isso. Borgios começou, mas não sabia como continuar. Ofender Draco era a última coisa que ele queria, já que este rapaz mostrava grande promessa e também valor. Para tornar a situação ainda mais delicada, ele também era o criador do dispositivo avançado de criação espacial e estava disposto a negociar com seu grupo para dar-lhes mais. Se o mandassem de volta para cá, não correriam o risco de ofendê-lo. Primal Soil e companhia não eram exatamente difíceis de encontrar ou produzir, mas o prazo era muito longo. A única razão pela qual organizações como a deles tinham mais do que as outras era porque mantiveram os seus recursos seguros ao longo dos milênios. Nem mesmo 1000 anos foram suficientes para obter uma quantidade adequada desses 4 materiais elementares básicos que foram absorvidos por super mini mundos pequenos para lhe dar vida. Um mundo super mini pequeno geralmente tinha algum crescimento, água e coisas assim, mas eram simplesmente feitos de energia. Foi por isso que os super mini mundos pequenos tinham uma energia tão potente, seja artificial ou natural. Os artificiais não podiam ser atualizados nem poderiam gerar vida natural, então o nível em que foram feitos era onde terminariam. Daí porque a criação de Draco foi tão inovadora. Claro, Norma estava em um jogo diferente, já que ela conseguiu transformar seu tesouro em um mundo pequeno. Mas era realmente justo comparar a deusa do refinamento ou a uma mera guilda dos mercadores e similares? Mini-mundos pequenos foram o próximo passo e manifestaram os elementos de uma forma genuína. Foi por isso que recursos como Primal Soil, Seeds of Ind, Essential Tinder e Sensiovater eram necessários, pois eram formas condensadas dos 4 elementos principais. Os outros recursos diversos necessários para a atualização foram apenas para ajudar a fornecer ao super mini mundo pequeno energia e recursos para aumentar a Terra e a qualidade ao se tornar um mini mundo pequeno. Um mundo pequeno era como as planícies do Colosso. Era um espaço totalmente formado que poderia gerar vida orgânica, recursos e muito mais. Um pequeno mundo já era praticamente um plano completo, capaz de existir para sempre. Os reinos secundários eram apenas pequenos mundos maiores e mais estabelecidos, enquanto os 2 mundos verdadeiros, o plano principal e o reino dos deuses, eram os únicos totalmente estabelecidos, capazes de suportar grandes quantidades de vida e gerar níveis mais elevados de energia. Era por isso que o dispositivo avançado de criação espacial de Draco era tão raro. Um grupo poderoso poderia expandi-lo constantemente de um super mini mundo pequeno para um mundo pequeno. E se eles tivessem base suficiente, atualizá-lo até mesmo para um reino secundário. Mesmo que fosse muito difícil, o caminho estava aberto para eles, e foi isso que disparou o valor. Tudo se resumia a se as várias potências que o possuíam poderiam atingir esse nível ou não. Draco viu a hesitação de Borgios e sorriu. Ele podia facilmente ver em sua mente e ler o que o sujeito estava preocupado, então não ficou surpreso. Na verdade, ele não achava que precisaria fazer isso tão rapidamente, então poderia ter passado um tempo reunindo as mercadorias lentamente. Na verdade, ele até conhecia alguns lugares para adquiri-lo, mas esses eram zonas de rank 5 e acima. O atual ele não foi suficiente para desafiar o destino de forma muito flagrante. Draco bateu na mesa para chamar a atenção de Borgios. Meu pedido parece trazer alguma dificuldade para você, então que tal isso? Apresentarei 2 ofertas para os itens que desejo e você poderá selecionar aquela que mais lhe agrada. Posso trazer para você 5 dispositivos avançados de criação espacial ou posso assinar um contrato de arrendamento permanente para um terreno na área central de Vita City, bem como uma concessão do barão para você pessoalmente, Guildmaster Borgios. Os rostos dos membros presentes mudaram, até mesmo a desinteressada Olivia levantou a cabeça em choque. A segunda oferta poderia ser ignorada já que a guilda dos mercadores não estava com muita pressa em ocupar a Vita, mas a primeira, 5 dispositivos avançados de criação espacial foi uma oferta muito boa. Se algum dos outros poderes ouvisse isso, eles atacariam tanto a guilda dos mercadores quanto Draco como gafanhotos tomando esteroides, não desejando nada além de morte e matança em seus corações. Todos engoliram em seco de medo, o coração batendo forte no peito como um rinoceronte querendo se libertar. O próprio Borgios começou a suar,
Seu pobre lenço não foi capaz de abafar o fluxo, pois rapidamente se transformou em um pano molhado. Ele Lord Draco. E Borgios gaguejou. Ele queria engolir esta oferta. Apenas por apenas 300 gramas de um semente. Porra, se ele recusasse essa oferta, esqueça, até sua própria mãe iria bater nele e esfolá-lo vivo. Mas ela não se atreveu a fazê-lo facilmente, porque se alguma coisa vazasse de alguma forma, seria horrível. Draco riu e colocou diretamente os 5 dispositivos na mesa. Não se preocupe, eu já os tenho aqui comigo. Então, desde que ninguém nesta sala compartilhe esse segredo, assim que fecharmos esse acordo, todos poderemos levá-lo conosco para o túmulo. Ver os dispositivos despertou uma ganância sem fim nos corações de todos os presentes. Eles desejavam muito poder empunhar facões e cortar Draco em pedaços picados, depois esfregar seus corpos nesses dispositivos enquanto gemiam. No entanto, eles não se atreveram a fazer isso na realidade porque as implicações seriam insuportáveis, ainda mais porque ele era um daqueles aventureiros imortais. Como tal, Borgios só poderia enviar um de seus membros para buscar os materiais enquanto continuava a conversar com Draco. Eva permaneceu em silêncio o tempo todo, observando o processo com um olhar monótono, até perceber a sondagem mental de Olivia se aproximando dela. Ela olhou levemente para o Mindmage, esmagando diretamente as sondas de Olivia e respondendo ao fogo com um ataque intenso. A mulher gritou de dor enquanto segurava a cabeça, sangue vazando de suas orelhas e nariz devido ao rebote. Suas ações assustaram a todos, menos Draco, que simplesmente olhou com um sorriso. Grão-mestre Olivia. Qual é o problema? Borgios perguntou apressado, tentando ajudá-la a se levantar. Olivia o empurrou e respirou fundo antes de se curvar para Eva. Perdoe minha curiosidade, senhora. Senti ondas psíquicas vindas de você e queria verificar se o que estava sentindo era verdade. Eva apenas balançou a cabeça e não prestou mais atenção. A transgressão foi punida e o infrator insolente reconheceu seu erro. Ver isso deu uma ideia a Borgios. Ele cerrou os dentes e falou com respeito. Já que Lady Rivetingnight parece ser uma vidente estimada, gostaria de saber se você poderia nos ajudar com algo que tem atormentado nossa guilda nas últimas semanas. Eva de repente mostrou algum interesse. Ah? E o que seria isso? Borgios falou rapidamente, vendo que havia chamado a atenção dela. Acho que não preciso te contar, mas essa informação não pode sair desta sala. Para nossa total vergonha, há algumas semanas um intruso conseguiu invadir nossa guilda e não apenas conseguiu nos roubar, mas também deixou para trás uma poderosa maldição psíquica que funciona como uma praga infecciosa. Draco e Eva congelaram por uma fração de segundo, suas ações passaram despercebidas por todos. Eva então sorriu e cantarolou com interesse. Pois bem, leve-me para ver os pacientes infectados e se eu puder ajudar, eu o farei. Eva ofereceu com um sorriso. Animado, Borgios rapidamente conduziu ela e Draco para a área de quarentena onde o Mindmage Dawson estava. Ao lado dela estavam muitos funcionários importantes da guilda dos mercadores que já haviam sido infectados, e especialistas contratados de fora para tratá-la também se juntaram a eles, perfazendo cerca de 300 pessoas. Até agora, a única pessoa que conseguiu resistir foi a grão-mestre Olivia, e o fato de Eva ser capaz de machucá-la tão seriamente indicava que ela era muito mais forte. Nesse caso, as chances dela de resolver o problema não seriam maiores. Esse foi o raciocínio de Borgios, bastante sólido e preciso. O sujeito pode ser um pouco bobo e brincalhão, mas havia uma razão para ele poder liderar a terceira potência mais forte do mundo. Os lábios de Eva se contraíram ao ver os efeitos. Ela sentiu facilmente o vírus tão perto e ele reagiu como uma criança vendo sua mãe. Na verdade, a nível psíquico, atualmente vangloriava-se das suas conquistas e queixava-se da falta de comida. Eva elogiou-o rapidamente e disse-lhe para se retrair em sua mente. Ela iria mantê-lo e nutri-lo usando a energia de sua linhagem, e então liberá-lo em qualquer um que cruzasse com ela ou com Draco, mas fosse muito problemático para derrotar de frente. Com ele, mesmo nesta fase infantil, Eva poderia usá-lo para paralisar qualquer reino ou império que ela quisesse acabar. Até mesmo o Império Godmar que cruzou Draco involuntariamente poderia ser liquidado de uma só vez. Quanto mais se Eva o nutrisse por um longo período de tempo, se ela o elevasse por alguns anos, poderia crescer até o nível de paralisar os deuses.
Isso era algo que ela certamente estava ansiosa. Eva rapidamente pegou o vírus, mas de repente agarrou a cabeça e caiu no chão, gemendo de dor. Draco correu e segurou-a gentilmente, com pânico no rosto. Eva. Eva, meu amor. Não, esse maldito vírus está prejudicando ela. Ela o eliminou, mas isso causou sérias reações. Draco gritou em choque. Ele então se virou para Borgios com olhos vermelhos. Bastardo, você ousou trazer minha esposa aqui. Marque minhas palavras, se ela não se recuperar, isso significa guerra. Borgios ficou em êxtase há pouco, quando viu o mago mental Dalson e os outros começarem a despertar, bem como quando ouviu de Draco como Eva o eliminou. No entanto, seu coração disparou quando Draco o ameaçou. Ele rapidamente acenou com as mãos e falou: como isso pode acontecer, irmão Draco? Por que não fazemos isso? Eu lhe darei os itens que você deseja gratuitamente para agradecer a Lady Eva por seu trabalho árduo, bem como a escolha prioritária para selecionar um item especial nosso quando ela inevitavelmente se recupera. Borgios bateu no peito. Uma mulher valente como essa não pode ser derrotada por um mero vírus, especialmente se ela conseguiu eliminá-lo tão facilmente. Irmão Draco, por favor, acalme-se e cuide dela. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.